Não, eu pelo menos sou assim. A hora que começa a chegar perto da igreja, já dá aquele jeitinho na barriga. Porque é uma responsabilidade, Deus ele tem colocado isso no nosso coração. Desde já quero agradecer o Pai do Céu, o Senhor Jesus, por essa rica oportunidade. Também, nosso pastor Carlão pela confiança, a irmã missionária também. Deus abençoe a vida dela, a corajosa filha dele, é aqui. Uma bênção, louvado seja Deus por isso. E Deus tem abençoado. Hoje minha esposa não pôde estar presente, porque é culto com as irmãs na Goiás. Então ela teve que estar lá, meu neném tinha estado preletando hoje lá. Aí não tinha como ela vir, mas ela queria vir. Ela falou, manda um abraço para a Irmandade, salva eles. Então eu trago uma saudação da Camila, minha esposa também, para toda a Irmandade. Louvado seja Deus por isso. Para ganhar tempo, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro sagrado, em Atos dos Apóstolos. Vamos ler em Atos dos Apóstolos. Foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que assim seja falada nesta noite pela direção do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos. Vai se tratar aqui da história de Saulo, antes de se tornar Paulo, e Deus trará aos nossos corações a sua mensagem em nome de Jesus, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo homem chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que o tornasse a ver. Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu vou fazer uma oração com todo carinho, respeito. Pai Santo e Pai amado, estou aqui diante da Tua presença, para que assim, Senhor, Tu uses a mim como vaso em Tuas mãos. Tu és o oleiro para transmitir a Tua palavra. Senhor, é de alta responsabilidade poder falar de Ti, ó Deus, que tudo vê, tudo pode. Nós somos vasos, Senhor. Só podemos falar e glorificar o Teu nome por meio do Teu Espírito Santo. Quanto mais falar da Tua palavra, que é santa, ó Pai, é como uma espada afiada de 2 gumes. Pai, dê a direção, eu te peço em nome de Jesus, porque de mim mesmo, Pai, eu só tenho a leitura qual foi lida aqui, mas a revelação que o Senhor quer tratar com a igreja é contigo, porque o Senhor revela quem quer. Ajuda-nos nesta noite a compreender a Tua palavra, para que sejamos edificados por ela, Senhor, para que nós não viemos pecar contra Ti, e que é por meio da Tua palavra que tudo veio a existir. Ajuda-nos nesta noite,
em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, é um texto muito conhecido, claro, a passagem de Saulo, um homem a qual perseguia a igreja de Cristo. Esse Saulo aqui, ele era da tribo de Benjamim, ele mesmo vai relatar em algumas cartas dele lá na frente, a qual ele escreveu para as igrejas. Mas antes dele ser um homem usado por Deus, transmitia a mensagem a qual foi designada ele fazer, ele passou pelo período de descrença, porque Saulo conhecia a lei de Moisés, e a lei de Moisés tinha algumas exigências. Por exemplo, se chegasse alguém anunciando algo que não fosse de acordo à lei, para os judeus da época, fariseus, assim vamos dizer, era tratado como anátema. Depois Paulo também vai falar sobre anátema. O que quer dizer anátema? Uma palavra de maldição, ou aquilo que está sendo ensinado contra o que eles já teriam aprendido, ou seja, a lei de Moisés. Então Saulo aqui, ele era conhecedor da lei, desde a sua meninice. Ele era da tribo, como foi dito, de Benjamim. Claro que ele conhecia a lei. O que era a lei? Foi aquilo que a irmã leu aqui na noite. Ali o Espírito de Deus falou, essa palavra já está com concordância. A lei era aquilo, irmã. Eles aprenderam. Então a irmã também ali leu em Deuteronômio, o livro de Salmos. Amém? Então ali era a lei. O livro de Deuteronômio é o resumo da lei. É umas ordenanças a qual Deus ia passar para o povo, para que assim eles aprendessem como servir a Deus, o único verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a promessa que Deus fez a ele chegou-se a nós. E lá na frente, o mesmo Saulo vai dizer a nós no livro de Romanos que nós éramos como jambuzeiros, não tínhamos direito a essa herança de salvação, mas Jesus, pela morte dele na cruz, nos enxertou na oliveira verdadeira, que é Ele. Saulo, um jovem, treinado, conhecedor da lei, como foi dito aqui. O tempo passa voando. Dá a impressão que sabe quando eu pego o microfone. Meu Deus. Mas vamos lá, eu vou tentar, pela direção do Espírito Santo, em primeiro lugar, fazer um resumo para nós entender o que Deus quer tratar conosco aqui nesta noite. Saulo, fazendo as suas indulgências, já tinha aprendido tudo da lei, foi treinado por Gamaliel, um homem mestre da época. Pensa em um camarada estudado, ou seja, professor dos professores. Ele ensinava a lei de cabo a rabo, no mesmo sentido da palavra. E aí Saulo aprendeu com ele, lá numa faculdade que existia em Israel, não sei qual, mas a Bíblia vai dizer, os estudiosos, que era o Sanedrim, a qual todo judeu precisava passar. Essas crianças que estão, que nem o meu filho, já vai para 12 anos, ele já conhecia, você sabia disso, né, meu irmão? Que ele já conhecia a lei, já sabia as coisas de Deus, e Saulo não era diferente. Olha que Deus está enfatizando nisso, e nós vamos chegar ao ponto para trazer para a nossa realidade. Jesus já tinha feito a tua obra na face da terra, em Israel, a qual ele nasceu pelo tempo da tua plenitude, lá em Jerusalém, enviado por Deus. 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel, não tinha mais contato a Deus. Deus cerrou-se o céu e não falava mais com Israel, por uma promessa que ele tinha dado também por os profetas menores, mas não quero entrar nesse ponto aqui agora. Eu quero que você entenda que Israel estava sem comunicação com Deus, só esperando o Messias, esperando a promessa do Messias, esperando aquilo que foi lido aqui também, João Batista chegar. Mas não era João Batista que eles esperavam, esperava Elias ou Moisés.
Mas aí vem João Batista anunciando o Evangelho. Jesus já tinha nascido também, mas quem nasce primeiro é João. Pelas Escrituras Sagradas entendemos que João Batista era primo do Senhor Jesus. Quem sabia disso? Amém. Escola dominical ensina, né? Algumas coisas a gente aprende, embora não tenha, sou franco em dizer, devido serviço, mas a gente aprende isso lá. Então, o Senhor Jesus cresceu em graça e espírito, aprendeu a lei também. Jesus cumpriu a lei por nós, porque nós não tínhamos como cumprir, nem o povo de Israel foi capaz de cumprir, mas o Senhor Jesus cumpriu a lei. Ele foi lá, está entendendo, minhas criancinhas, e cumpriu a lei, para que hoje vocês estivessem aqui. O que é lei? É uma ordenança de Deus. Aquilo talvez que eu falo para o meu filhinho, não faça isso, e eu não tenho que fazer, meu pai. A criança não pode fazer, dependendo de algumas ações. É para que vocês entendam também. Mas vamos lá. Deus agora, já feito pelo teu grande poder, a encarnação do Senhor Jesus, como foi dito aqui, Jesus faz um movimento muito grande em Jerusalém. E esses fariseus aqui, os mesmos que ensinaram também Paulo, direcionado também por Gamaliel, era contra o Evangelho de Jesus Cristo. O ensinamento dele era eficaz. Enquanto o pessoal ensinava na lei olho por olho, Jesus ensinava a espiritualidade, tudo ao contrário. E era por isso que ele era perseguido. Mas ele, sendo Deus, não se deixou se levar. Ele só dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista também pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Passou-se o tempo, Jesus já indo para o Gólgota, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Meu pai, vai dar tempo em nome de Jesus. Agora Jesus já foi ascendido aos céus. Ele já estava à direita de Deus Pai, junto com o Pai do lado. Jesus passou pelo processo de sacrifício pela humanidade inteira. Primeiro para Israel, depois para o grego, e nós também chegamos, como foi dito aqui, enxertado na oliveira verdadeira. Jesus fez o plano perfeito, morreu na cruz, derramou teu sangue, fez a obra mais extraordinária que nós possamos imaginar lá em Israel. Se deu por si próprio, foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho nele, ele morreu mais do que você possa imaginar os flagelos de um homem. Ou seja, nenhum homem na face da terra podia suportar aquilo que Cristo suportou. Não tinha homem nenhum. É por isso que Deus desceu do céu para fazer esse sacrifício. E ele disse: ninguém tira minha vida, eu dou ela por amor, porque eu quero. Não é ninguém que está me levando a isso, é eu que quero fazer, porque eu criei um homem perfeito e eu quero que ele retorne a mim. Mas para que o homem venha aos pés do Senhor Jesus novamente, existe um processo a ser feito, que é a renúncia de muitas coisas, às vezes, que aprendemos aí fora e queremos imitar e fazer, e Deus não quer. Ele quer que você obedeça a palavra dele, que é viva e eficaz, como uma espada afiada de 2 gumes. Ele mesmo fez uma oração dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mentiras, calúnia, como fizeram dele, levantavam uma multidão para ir contra Jesus. E às vezes ele saía por meio, assim, não sei como. Ele é Deus, só com ele. Ele não revelou como ele sumia. Então a gente não pode dizer, eu sei que ele sumia, ele é meio parado. E ninguém achava ele mais, porque pensa que não, ele já estava do outro lado pregando. A Bíblia fala isso, né? As Escrituras. É uma responsabilidade falar do amor de Deus. Mas vamos voltar para Saulo. Como foi dito aqui, ele aprendeu a lei, fez tudo. E agora, passado um homem chamado Estevão, é apedrejado. Ele explicou todinha a lei novamente, porque ele entendia esse Estevão. E talvez, a Escritura não vai dizer, talvez Saulo estava ali. Não, na verdade ele estava, porque ele ouviu o sermão
de Estevão, um dos sermões mais lindos, era tudo que os judeus queriam ouvir. Não é verdade? Ele explicou tudinho de Abraão, veio explicando de Isaac, veio explicando de Jacó, explicou sobre Moisés, explicou sobre os profetas, explicou sobre as profecias, e foram enchendo os judeus. Os judeus falaram: é isso que nós temos que ouvir. Se Jesus, aquele que foi morto, tivesse pregado assim, nossa, ele estaria aí com nós, não precisava ter feito aquilo com ele. Aleluia. Não é verdade? Eles se gabaram, mas até o ponto do próprio ensino que ele estava dando, virou-se, no bom sentido da palavra, em ataque a eles mesmos, porque eles não entendiam nada. Eles estavam com os ouvidos tapados e não conseguiam entender a mensagem de salvação a qual o Messias tinha feito na face da terra. E ao ponto desse homem chamado Estevão começou a falar e encontra eles apontando nas escrituras, porque é a escritura que dá a resposta para tudo aquilo que você quer saber no dia de hoje ou de amanhã, se é que nós possamos chegar até amanhã, porque só Deus pertence. Então, Estevão agora lá, morrendo, apedrejado, por enfrentar os fariseus, o homem do Sanedrim. Quem é que estava naquele momento? Saulo. Pegou a capa de todo mundo e aí apedrejaram Estevão. Mas um detalhe: quando ele estava morrendo, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. É isso que nós vamos ver, se nós permanecermos firmes, seja aquilo que sofremos, como foi dito aqui, vamos ver os céus abertos, e o Senhor Jesus sentado à direita de Deus Pai, porque depois da sua ascensão ele subiu ao céu, ele sentou à direita de Deus Pai. Foi dito isso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1. Ele vê Deus lá, e ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Estevão dizendo as mesmas palavras que o Senhor usou em dizer lá na cruz também: perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu não sei como Estevão viu Deus e Jesus, mas eu creio que ele sentiu a ira de Deus ali. Ao mesmo quando o Senhor Jesus estava morrendo, todo mundo contra ele, o pecado da humanidade tudinho no Senhor Jesus. E aí Deus talvez queria eliminar tudo, porque ele é Deus, ele podia fazer. Vamos dizer assim, se Deus acabasse com tudo, até mesmo como ele criou o homem, a mulher, tudo. Quem é que iria ser contra Deus? A Bíblia fala: agindo Deus, quem impedirá? Então ele pode tudo, mas ele não quis fazer. Ele preferiu jogar a culpa tudo no Filho e presenciar a ira que ia ser derramado a nós no Filho, ao ponto do próprio Senhor Jesus dizer: Pai, por que me abandonaste? Eu estava contigo e você me deixou. Como é que Deus deixou? Como Ele é santo, existe um limite para todas as coisas. A santidade de Deus é tão terrível, porque se ela se aproximar de nós, sendo pecador ainda, porque temos que entender isso pela palavra que diz lá em João: aquele que disser que não tem pecado, faz de si mentiroso, e o Espírito de Deus não está nele. Então existe um limite. Deus se afastou para que ninguém ali fosse fulminado, é o que eu entendo. Porque lá no monte, quando Deus desceu pelo povo de Israel, falou: há um limite como vocês têm que chegar. Até um animal se aproximar morre. Existia um limite. E existe até hoje. Algumas coisas Deus vai revelar ao homem, outras não. Só na eternidade. Então aquilo que cabe a nós saber, vamos ficar quietinhos e aprender na palavra de Deus. Mas as coisas que ainda os olhos não viram, nem chegou ao coração do homem, está ainda para ser revelado. Está entendendo, minha irmã? Não é agora. A gente quer resposta para tudo. Por causa talvez da internet, não vou nem colocar ela no meio do celular então. Clique, acontece, não é assim? Por que meu dente direito está doendo? Às vezes procura lá isso. Olha, você vê que situação, irmão. Em vez de percorrer aqui, algumas coisinhas simples. Mas quando Deus resolve falar através da palavra, por mais simples que seja, se torna criação, se torna bom, se torna perfeito, porque Ele foi revelado. Quer saber de uma coisa? Uma vez eu estava em casa lá, lendo as Escrituras, isso faz muito tempo, 17 anos de idade, e eu li o livro do Atos dos Apóstolos, falei: meu Deus, não entendi nada. Aí eu fui deitar. Lá dentro de mim falou: você sabe o que é Atos dos Apóstolos?
atitude que eles tinham feito, mas já a própria está falando. Mas quem disse para mim foi o Espírito Santo? Eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, que coisa tão simples, mas quem falou foi Deus. Então, eu quero que você entenda assim, tem resposta que a gente quer, procura em Deus que Ele dá. Vamos para Saulo? Vai dar tempo? Vai. Saulo agora reuniu, foi lá e conversou com o povo lá, os fariseus, os doutores. Eu quero carta, porque eu vou matar todo mundo e prender esses anátemas, esses que estão falando aí que agora é Jesus, não existe mais Deus, e Ele foi encarnado, e é uma trindade. Aí ele começou a perseguir a igreja, prender e matar todo mundo. Sabe da história? Sabe, né, meu irmão? Ele começou a fazer tudo isso. E aí é o ponto dele montar no cavalo, pegar os seus discípulos que ele tinha e descer para o caminho da Damasco. Mas ele mal sabia que aquele que tudo vê, aquele que tudo pode, estava lá esperando ele vir. E Deus, lá no momento que Deus é Jesus, esperando ele vir. Quando pensa que não, como nós lemos aqui, um resplendor aparece no caminho a qual Saulo estava descendo. E aí ele fica atônito, e a voz diz, como foi dito aqui: Saulo, Saulo. Ele, quem é que fala comigo? Ele entendeu, narrando aqui, que era Jesus, Jesus não Deus, era uma voz superior, porque ele nunca tinha ouvido um comando daquele, a voz de comando. E ele cai de joelho, como todos caem diante do Senhor Jesus. Todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ali ele teve que confessar. É Jesus mesmo, não teve como confundir. Então ele desce e Jesus fala para ele: coisa grande para ti é contra os grilhões, porque ele estava enfrentando o povo de Deus, querendo destruir com tudo. O coração dele, por mais que ele conhecia a lei, as coisas de Deus, não estava indo de acordo com aquilo que Deus queria para ele, ao ponto de Deus intervir e fazer com que os olhos dele fossem abertos e entenda bem o que Deus quer dizer para nós nesta noite. Dê atenção à palavra que foi ensinada pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Não houve muitas coisas que estão acontecendo aí. Aleluia. Porque você pode sair do caminho da promessa, daquilo que Deus tem para a tua vida. Não dê atenção em fábulas, em palavras doces, em palavras que parecem ser direita, mas vai te levar para o caminho da morte. Eu tenho que anunciar aquilo que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Porque Saulo pensava que estava fazendo a coisa mais certa do mundo, pastor. E não estava. Conhecendo o Deus de Israel pela lei, ele começou a perseguir o Filho do Deus vivo. E quem é que persegue o Filho do Deus vivo e Deus deixa como está? Veja o que está acontecendo aí. Muitas pessoas zombando do Senhor Jesus. A conta vai chegar. Muitas pessoas fazendo Jesus chacota. A conta vai chegar. E para alguns já chegaram. Pessoas rasgaram a Bíblia, deixaram de lado as coisas de Deus, sendo mais amante do mundo do que do próprio Deus. A conta vai chegar. A ira vai ser revelada. Está escrita lá em Romanos, que do céu Deus derramará a sua ira sobre toda a impiedade, tudo que existe de injusto. Aí, meus irmãos, acabou. Mas antes que a ira seja revelada, nesta noite Deus está nos alertando. Vamos procurar aprender o Evangelho da graça, da maneira que Ele quer, para que nós não sejamos condenados. Porque o efeito da Santa Ceia, como Ele fez naquele dia, eis que tudo se fez novo. Este é o cálice da nova aliança, que é derramada pelo meu sangue. E o pão também representa a carne do Senhor Jesus. Então, aquilo que nós aprendemos, que achamos ser direito, talvez o pai ou a mãe vem dar conselho, falar: meu filho ou minha filha, faça assim. Ouve, porque muito mais tem um ancião para ensinar do que um jovem para ensinar. Com todo carinho e respeito, Deus pode usar uma criança, mas a experiência está com vocês. Eu estou na caminhada, meus irmãos.
Para começar, eu comecei ontem. Meu pai tem mais experiência do que eu. Se ele for me dar um conselho, eu tenho que abraçar. Não é, meu pai? Porque já ensinou muita coisa. Por que eu vou deixar de lado o ensino que é para salvação e acreditar naquilo que eu estou ouvindo lá do outro lado? Não. Temos que acreditar na palavra de Deus, porque é ela que é eficaz, é pura para o nosso espírito e para a nossa alma. O Espírito de Deus, na Santa Ceia, ele requer de nós a sinceridade. Até Paulo também escreveu, né? Que agora já é Paulo. Examine-se o homem a si mesmo, antes de participar da Santa Ceia do Senhor. Nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa vida. Será que o que eu estou procurando está de acordo com a palavra de Deus? Irmãos, o remédio vem do céu. Não é para deixar ninguém triste, é para nos sarar. Porque para mim serve essa palavra. Eu quero estar com o Senhor Jesus lá nas alturas, aonde Ele habita, aonde não há traça e a ferrugem, e o ladrão não vai lá minar e contar nada de errado. Eu quero estar com Ele na pureza, mas eu preciso passar pelo processo de aprendizado da palavra de Deus. É isso que Saulo teve que aprender. Agora um homem poderoso, conhecido por Roma, conhecido por ser em tudo, quem é que Deus usa para que os olhos dele fossem abertos? Ananias, lá esquecidinho, na rua direita, onde ninguém dava nada. Deus usa um homem simples para restaurar um homem grande. É isso que ele faz. Também ele pode usar um homem grande para restaurar um pequeno. Então, ao mesmo tempo que Jesus já está aparecendo para ele ali, o Espírito Santo também já está conversando com Ananias lá embaixo. Olha que coisa linda. Um processo que Deus faz para salvar uma alma e fazer com que ela entre na vontade dele. Passa o tempo que passar. Observe que Saulo, ele já tinha estudado, conhecia a lei. Mas vai chegar um tempo que Deus vai modificar os nossos corações de uma maneira que nós entenda o que esse Evangelho da Graça realmente aponta para a minha vida. Saulo desce até a rua direita para receber a oração. E quando ele está recebendo a oração, as escamas caem. E agora ele já aprende as coisas, tudo aquilo que ele aprendeu da lei, a qual ele achava que era direito, tinha que ser aplicada. Agora o Senhor Jesus começa a ensinar para ele o Evangelho da Graça. Ensinou tudo para ele. Deus coloca um homem na cena junto com ele, chamado Barnabé, para levar ele aonde ele passou e fazia grupinho para perseguir as igrejas. Todos esses lugares ele teve que ir novamente. E Deus o levou lá, através do Espírito Santo em primeiro lugar, um homem chamado Barnabé. O tempo é curto, mas foi isso que Deus fez. Restaurou a vida de Saulo. Ele largou de lado aquilo que Jesus já tinha cumprido. Deu para entender? Tem coisas que Jesus já cumpriu para nós. Nós queremos voltar novamente. Já passou. O negócio é para frente agora. Esquece lá. Ele te arrancou de lá. Dá graças a Deus. Ele quer te levar para as coisas novas, grandes e ocultas, meu irmão. Deixa o passado. Foi o que Saulo fez. Daqui para frente não é mais assim, é assim. Porque é igual que Jesus estava ensinando para ele. E ele vai contar a coisa mais linda do mundo. Eu recebi do Senhor o que também estou ensinando. Que Jesus, na noite que foi traído, olha Jesus ensinando para ele. Olha, chega a arrepiar de alegria. Tomou o pão, semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Ele aprendeu coisas novas, grandes e ocultas. Aleluia. Como foi dito aqui no amor também. O amor supera todas as coisas. Não precisamos toda hora estar falando, no bom sentido da palavra, a língua dos anjos, contando coisas para alegrar o homem, não. Vamos falar de coisas
como diz lá em Salmo, cânticos e alegria no Espírito Santo um com o outro, comunicando essas coisas. Vamos deixar os embaraços de lado, as coisas que aprendemos lá com os fariseus, com o Sanedrim, e agora vamos prestar atenção na palavra, porque é ela que cura e santifica. E para esse homem, Deus revelou para ele tanta coisa linda. Ele sendo agora apóstolo, direcionado pelo próprio Deus, em concordância, claro, com o Senhor Jesus, que é Deus também, ele faz uma das maiores coisas lindas na face da terra. Começa a implantar igrejas, e plantou muitas igrejas, direcionou essas cartas. Uma delas, a qual foi lida, aqui escreveu na verdade que Atos, foi Lucas, mais orientado por Saulo, porque ele falou, vai e pesquisa tudinho, porque não adianta eu te contar, você tem que pesquisar. Ele mandou Lucas, né? E pesquisar, porque Atos Apóstolos foi escrito por Lucas, e ele teve que pesquisar e trazer a notícia para Saulo, e Saulo ali fazia as coisas junto com ele, porque ele era médico. Então Saulo foi ensinando, mandando carta e ensinando aquilo que Jesus estava passando para ele. Ele foi enviando as cartas e levantou uma das maiores igrejas que existia na época, de Coríntios, outra daí de Efésios, daí por diante, ao ponto depois de Jesus aparecer novamente a um homem chamado João, o evangelista, e revelar o livro de Apocalipse, a qual meu pai leu aqui. Tudo direcionado por Deus. O que o Espírito de Deus quer dizer nessa noite, irmãos? Se nós entrarmos no Evangelho da salvação, nós entrarmos no Evangelho da renúncia, entrarmos de acordo com aquilo que a palavra quer dizer, as coisas novas vão acontecer na nossa vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele disse vai acontecer, mas para isso nós temos que estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Deus não tem compromisso com quem não quer levar as coisas a sério. Ele vai abençoar a sua vida, mas não da maneira de plenitude. Porque como assim? O sol nasce para todos, o vento sopra para todos. Você vai conseguir um emprego, você vai conseguir muitas coisas na face da terra. Eu estou falando aqui profecia agora. Mas a intimidade com Deus, as coisas grandes e ocultas, a qual Paulo viu, e nós temos esse desejo de querer, eu tenho. Aí tem que passar de nível. Em que sentido? Entender pelo Espírito Santo aquilo que Ele quer dizer às igrejas. Irmãos, eu não vim aqui bater em ninguém, com todo carinho e respeito. Eu até pensei mesmo da mensagem outro assunto a dizer, mas não tem jeito, o que eu vou fazer? Serviu para mim. Eu também passo por um processo do dia a dia, inclusive para mim aqui, pastor. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que eu passei essa semana e que eu estou passando de lá para cá. Só bombardeio na minha vida, mas glória a Deus por isso. Mas vim e já fui abençoado por essa palavra. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus tratou conosco, porque Ele é Pai. Eu corrijo e castigo aquele a quem eu amo. Se Ele está tratando com a igreja, é porque Ele considera a gente como filho. Não é mesmo, pastor? A Bíblia fala isso, as Escrituras. Então, deixe o Espírito de Deus agir na sua vida de uma maneira poderosa. Porque chicotada dói, mas nos ensina. Quando a gente vai no médico, você vai tomar uma penicilina, é isso que me ajuda, Bezetacil, mas dói, que a luz girar, mas no outro dia eu estou normal, andando, nem parece que eu estava doente. É assim que Deus faz. Dói. Porque Deus, Ele sabe o que está acontecendo com a tua igreja. Ele sabe o que acontece com a minha vida. Ele sabe o pensamento das criancinhas, de todo mundo aqui. É por isso que Ele manda a palavra dEle para nos consertar e fazer-nos cada vez mais filhos, herdeiros daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Amém? Deus seja louvado. Aquilo que o Espírito Santo me direcionou a falar, amém. Eu não morro mais devendo, e sim inocente. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meu irmão.
Me desculpa, mas é que o Espírito foi no meu coração. Deus abençoe. Aleluia.